Temos imagens ao vivo dos Estados Unidos. Quem fala neste momento é a Kamala Harris, vice-presidente do país, falando em um evento com a equipe de campanha do Partido Democrata, ela que está em Delaware, nos Estados Unidos, que é justamente onde está, neste momento, o presidente Joe Biden. Ele foi para a sua residência de praia após contrair Covid-19. Nós podemos observar justamente essa reunião. Tem uma câmera fazendo essa transmissão ao vivo, Kamala Harris conversando com sua equipe, a equipe de campanha do Partido Democrata. A gente reforça a informação que não há a oficialização ainda do nome dela, há muitas tratativas para que ela seja a candidata do Partido Democrata, mas isso só será confirmado no evento que irá acontecer em algumas semanas, a convenção do Partido Democrata, que aí sim vai oficializar o nome do candidato que irá substituir Joe Biden nessa corrida eleitoral. Enfim, mas todos apontam que há muitas questões que colocam ela muito à frente dos demais nomes nessa corrida dentro do Partido Democrata, para que ela seja sacramentada como a cabeça de chapa. Além da questão monetária, já havia uma quantia que superava 90 milhões de dólares de doações que foram arrecadadas pela campanha Biden-Harris, mas ela, apontada como favorita após a desistência de Biden, já teria conseguido levantar uma quantia superior a 80 milhões de dólares em um período inferior a 24 horas. Ou seja, desde ontem, anúncio de desistência de Joe Biden até agora, a campanha conseguiu levantar mais de 81 milhões de dólares e esse parece um aspecto muito importante para ela conseguir vencer os concorrentes nessa disputa. Dávila, queria pedir mais uma reflexão sobre esse momento do Partido Democrata, a criação de um fato novo, uma grande oportunidade, talvez o presente que o Partido Democrata esperava receber, para se colocar como um player que possivelmente tenha chances de derrotar Donald Trump. Inclusive, Dávila, as pesquisas indicavam uma distância não muito grande, né, entre Donald Trump e Kamala Harris. Isso pode ser revertido em pouco tempo, não? É verdade. Aliás, a Kamala Harris hoje é a esperança do Partido Democrata e isso mostrou com essa arrecadação surpreendente de 80 milhões de dólares em menos de 24 horas. Isso mostra que os doadores de campanha, que é o setor privado, está apostando que Kamala Harris tem grande chance agora de ser uma candidata competitiva. Então isso mostra a competitividade de um candidato, quanto ele consegue levantar de recurso. Então esse é o primeiro ponto importante, assim, renovou a esperança no partido e isso se traduziu em doações grandes para o partido nas últimas 24 horas. Então, é um ponto que mostra que parte do eleitorado está em busca, sim, de uma alternativa a Donald Trump. É isso aí. Agora, então, por isso, e isso mostra o que você acabou de falar nas pesquisas. As primeiras sondagens mostram que a diferença de Trump para Kamala Harris é quase 1,5 ponto percentual, é muito pouco. E aí, com uma outra vantagem agora, a rejeição de Kamala Harris é menor que a Joe Biden. Então, isso mostra que ela tem potencial aí de crescer. Então, assim, agora o jogo começa e vai ficar mais difícil, sim. A eleição tornou-se mais competitiva. O Alan Gani já trouxe aqui no começo do programa o que aconteceu com o favoritismo de Trump, que caiu nas últimas 24 horas depois que o nome de Kamala Harris foi anunciada aí como a potencial candidata do Partido Democrata. Então, assim, nós vamos ter uma eleição competitiva. E isso mostra que é algo que mudou completamente o jogo nas últimas 24 horas. É isso, estamos com imagens ao vivo da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, conversando com a equipe de campanha em Delaware, nos Estados Unidos, inclusive localidade onde está, neste momento, Joe Biden em sua residência de praia, ele que contraiu Covid-19 e ficou isolado, né, na sua residência de praia em Delaware. Agora, tem uma ironia, né, Alan Gani? Inclusive alguns veículos norte-americanos já publicaram isso. Estava conversando durante a tarde com a nossa editora de internacional, a Malu Bacarin, que trouxe essa informação. Trump agora se torna o candidato mais velho à presidência dos Estados Unidos. Será que os questionamentos que nós escutávamos em relação à idade de Joe Biden serão transferidos para Donald Trump? Bom, sendo mais velho ou não, ele ainda é muito rápido
e ácido nas suas colocações. Ele consegue ter umas tiradas muito rápidas quando a gente observa ele em cima de um palco falando de improviso nos seus comícios. Gani, tem um outro aspecto que também queria que você analisasse sobre Kamala Harris. Por qual razão havia tanta expectativa para a administração dela como vice e muitos se decepcionaram? Uma vice apagada para muitos, que não assumiu um protagonismo que se esperava. O Partido Democrata também não trabalhou a imagem dela para ser a sucessora de Joe Biden. Agora, no frigir dos ovos, ela vai ter que assumir isso a jato, né? Bom, vamos começar primeiro pela questão de idade do Trump. Na verdade, falavam isso do Biden com eufemismo. Não poderiam falar, porque pegaria mal de que ele estava demenciado, que ele tinha problemas cognitivos. Então, falavam da idade, né? Era mais politicamente correto. Mas, na verdade, a realidade se impôs e não dá para ter, de fato, alguém governando os Estados Unidos sem a plena faculdade aí das suas capacidades mentais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Trump realmente é muito rápido, né, em debate, em falar de improviso. Inclusive, deixa eu trazer aqui um fato que eu já mencionei esse livro, Ganhar de Lavada, escrito pelo Scott Adams, que é aquele cartunista do Gilbert, é um dos maiores cartunistas do mundo, que ele teve um insight que o Trump ganharia as eleições ainda quando ele estava concorrendo às primárias, quando ele participou de um debate, se eu não me engano, na CNN ou na Fox, não lembro, numa dessas, nos Estados Unidos. E aí a Megyn Kelly perguntou para ele, fez uma pergunta muito escorregadia para ele e perguntou, você diz que todas as mulheres são porcas, uma coisa assim. O Trump dobrou a aposta e falou, não disse todas as mulheres, eu disse apenas esta mulher. E aí disse que o Scott Adams levanta da cadeira e vai para frente assim da TV e fala, eu não acredito nesse poder de persuasão. Numa pergunta tão escorregadia, ele conseguiu virar o jogo e jogou toda a pressão ali em cima da repórter. Então, assim, ele é muito ácido. Aliás, vai ser muito interessante verificar na prática como é que ele vai lidar com a Kamala Harris. Eu acho que ele não vai atenuar, não. Ele vai para cima dela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, agora, em relação a ela, erro do Partido Democrata. Quer dizer, não tinham ideia de que a Kamala Harris seria... o Biden não teria condições de governabilidade. Ele já dava sinais em 2020, que as coisas não estavam indo tão bem com ele. Quer dizer, não tinha um plano B? Não prepararam a Kamala Harris para uma possível sucessão? E aí, é por isso que é uma figura apagada. Ou não pensaram em outros nomes? Então foi um problema de gestão mesmo, de estratégia por parte do Partido Democrata. Acaba sendo ela porque é a única opção que não tem mais outra opção. Talvez a Michelle Obama, né? Mas aí a gente não sabe exatamente por quê, se é o Obama que não quer ou se ela mesmo não quer, algo ali no tipo, mas por enquanto é a única opção viável tirando a Michelle Obama. Pois é, enquanto o Gani levantava essa dúvida sobre a demora do Partido Democrata para preparar alguém para substituir Joe Biden, teve uma reação aqui do Luiz Felipe Dávila. Dávila, você certamente se questionou também em relação a essa demora do Partido Democrata e por qual razão, durante todos esses anos, Kamala Harris não foi preparada pelo Partido Democrata e por que ela ficou tão apagada? Ela foi tão enaltecida, elogiada e aplaudida na vitória de Joe Biden. Todos esperavam que uma grande liderança feminina estava surgindo, mas ela passou 3 anos e meio muito apagada, né? É perfeita a crítica do Gani, é isso mesmo, o Partido Democrata deveria ter construído novas lideranças, se não fosse Kamala Harris ou uma outra liderança, ou outras lideranças nos últimos 4 anos. Agora, esse é um problema do partido. O problema do sistema político é quando alguém é presidente do partido, é presidente da República, o que acontece? É muito difícil sair da sombra e arrumar espaço. Precisa ser uma pessoa assim que faça algo extraordinário no Estado, alguma coisa para ganhar essa notoriedade. Então, o problema é que o Partido Democrata não estimulou outras candidaturas, provavelmente achando que isso é, entre aspas, trair o presidente da República, que é o Joe Biden. Não, já estão querendo fazer a minha cova aqui antes da hora. Então, por isso que agora, Joe Biden, como presidente, ele já tem o apoio do partido. O partido
nunca tirou a legenda de um presidente que está no cargo, né? Então isso cria uma sombra mesmo para que surjam novas lideranças. Mas o partido deveria ter se preocupado com isso, porque os dados já mostravam que Joe Biden não tinha condições de continuar sendo presidente dos Estados Unidos. É isso, a gente acompanha as imagens de Kamala Harris falando neste momento com a sua equipe de campanha, destacando inclusive que quer levar os Estados Unidos de volta a um passado glorioso, quando o país era administrado pelos democratas naquela fase áurea de Bill Clinton. O Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan News, está monitorando, acompanhando as falas de Kamala Harris, trará para a gente os detalhes e as informações ao vivo. Luca, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Os Pingos nos Is. Obrigado, Daniel. É realmente um tempo muito difícil aos republicanos, aos democratas escolher um novo nome. Nós estamos aqui principalmente para escutar o que diz Kamala Harris, que será provavelmente a candidata dos democratas, e eu vou ajudar na tradução, na verdade, aqui para nossa audiência, de acordo com o que ela está falando. We who will fight for reproductive freedom, knowing nós que lutaremos pela liberdade da reprodução das mulheres. Não vamos permitir com que o aborto seja proibido em grande parte dos Estados Unidos. It is this team here that is going to help in this November. Esse time aqui que vai ajudar neste mês de novembro a eleger a maior parte dos democratas para o Congresso norte-americano. E quando o Congresso aprovar a lei recolocando o direito de liberdade reprodutória das mulheres, eu estarei lá para ratificar essa lei, para validar essa lei. Indeed, we the people. Nós o povo. E para todos os amigos aqui, eu digo que nessas eleições todos nós nos encontramos com uma pergunta: como nós queremos viver? Num país de liberdade, de paixão e de comprometimento com a ordem, ou queremos um mundo de caos, de medo e de ódio? You as leaders know, we each, including our neighbors and our friends and our family, cada um de nós, incluindo cada um dos nossos familiares, vizinhos e amigos, temos uma decisão a tomar. Esse é o poder do povo, essa é a beleza do poder popular. So in the next 106 days, we have work to do. Então, nos próximos 106 dias, nós temos muito trabalho. Temos muitas portas a bater, temos muitos telefonemas a fazer e também convencer muitas pessoas. Então, vocês estão preparados para começar o trabalho? Lutar pela liberdade. Liberdade de ter as mesmas oportunidades. Nós teremos todas as oportunidades de lutar por isso e estarmos juntos. Deus abençoe a todos. Aí, Kamala Harris finalizando o seu discurso, nitidamente já falando como candidata, acenando para a base aliada. Luca, quero agradecer demais a sua participação, viu? Sempre a postos, trazendo as informações mais relevantes dos principais países do mundo. O Luca, baseado na Europa, monitora tudo o que acontece na Europa e também nos Estados Unidos, colaborando com todos os programas e telejornais. Luca, muito obrigado mais uma vez, grande abraço a você, bom trabalho e até breve, amigo. Até breve. Pois é, vamos refletir com os nossos comentaristas essa fala ou esse trecho do discurso de Kamala Harris com a equipe de campanha democrata. Você, Alan Gani, nitidamente ela já assumindo, né, a condição de candidata, mas acenando para a base aliada dos democratas, as pessoas que trabalharão com ela, a equipe ali de campanha, mas também as sinalizações importantes de que ela já
conversa com os delegados, né, que precisarão ratificar e confirmar o nome dela na convenção democrata que vai acontecer muito em breve, usando muitas frases de efeito, destacando parte da agenda democrata, aquela agenda mais radical, enfim, acenando para as mulheres também. É a tônica, vai ser a tônica da campanha dela, né? Vai. Aliás, ela vai, evidentemente, tentar pegar o voto das mulheres ali, né? A campanha relacionada principalmente a mulheres, aos negros e aos imigrantes, né? Então, fazendo ali toda uma campanha voltada para eles, porque vamos lembrar também que dentro destes grupos, né? Embora a maioria, né, pense aí como democrata, tal, mas muitos são swing votes também, né? Muitos ali também não são como se imagina, né? Você tem ali pessoas que não são ideológicas, querem alguém com capacidade de resolução de problemas, né? Então, mas de qualquer modo, este vai ser o discurso, né? Dizendo que o Trump, abre aspas aí para ela, né? Vai dizer que o Trump Aliás, ela falava isso do Biden, é xenófobo, é segregacionista, etc. E que ela é a favor do imigrante, das mulheres. Então vai ser assim, muito ataque ao Trump em relação a isso, mesmo que eu acho que seja uma mentira, claro. E o Trump desconstruindo a Kamala Harris, mostrando que ela é establish, que ela tem ideias muito à esquerda, que ela foi um desastre em relação às questões imigratórias. Deve ser aí uma campanha muito polarizada e com muito ataque pessoal. Você, delegado Palumbo, já consegue observar a Kamala Harris como candidata democrata? Dá toda a pinta, né? Sim, com certeza, né? Eu queria discorrer sobre o que o Dávila falou. É muito difícil um vice-presidente, um vice-governador ter algum papel de destaque, exceto se ele pegar alguma secretaria, algum ministério. Então, por isso que ela ficou apagada. Mas agora, que já colocou ela no páreo, ela já começou a soltar as asinhas de fora, com um discurso radical, falando de aborto, que não vai permitir que se proíba o aborto. Com certeza ela é a favor da liberação das drogas, né? Então, são candidatos extremamente antagônicos, que estão com dois polos, né? Está totalmente polarizado essa eleição. E eu acho que quem vai ganhar é aquele que tiver menos rejeição. Você, Dávila, também identificou já a Kamala Harris dando pistas de como será essa campanha? O delegado Paulo tocou no ponto fundamental. Ganha uma eleição quem tem o menor índice de rejeição. O ponto é que essa caminhada tem dois momentos. O primeiro momento é ganhar o partido. Então, todo esse discurso que você escutou agora de Kamala Harris, esse trechinho, é pro partido, é ganhar a sua base. Os delegados, né? Os delegados, ganhar os militantes. Os militantes precisam ser voluntários nisso, precisam participar da campanha, precisam ajudar a campanha. Porque ela não é consenso no Partido Democrata. Não é. Né? Então, e tem um trabalho muito forte voluntariado na campanha também, que ajuda. Então, você precisa ter essa capilaridade, não é só máquina, dinheiro, precisa ter o engajamento da militância política. Então, o primeiro passo é ganhar a militância até a convenção do partido no começo de agosto. Esse é o objetivo dela. Esses próximos dias ela não está falando para o público americano, ela está falando para a militância do Partido Democrata para dizer assim: eu sou a genuína representante aqui do Partido Democrata, preciso estar com vocês, preciso de vocês. E mandar. Depois da convenção, vai começar a tentar pegar o voto volátil, o swing vote, como bem disse o Alan Gani. Então, são dois momentos da campanha. Primeiro é ganhar o partido, depois começar a ganhar o eleitorado. E nesse segundo momento, Dávila, ela obrigatoriamente deverá fazer ajustes na sua narrativa, nos seus discursos, até naquilo que ela chegou a defender um dia. Talvez ela tenha que modular isso a partir da ratificação do nome dela? Deveria modular justamente para conseguir esse voto independente. O risco é se você não faz isso de uma forma muito, vamos dizer assim, pragmática, passa do ponto e parece que você é uma pessoa que não tem convicção nenhuma. Aí você começa a perder a base, entendeu? Então, poxa, eu acreditava nisso que você defendeu lá atrás e agora você mudou? Então você está mudando por causa da eleição, então isso é uma coisa complicada. Então, essa história de modular precisa ter uma habilidade muito sutil, porque você tem que ir até que ponto eu vou para ganhar voto e até que ponto eu começo a espantar o meu eleitor, né? Então, que é o que a gente está falando, o oposto do Trump. O Trump está numa posição muito confortável porque ele tem o partido inteiro em torno dele. Então, a história do MAGA, do Make America Great Again, né, que é a grande bandeira dele,
não é uma bandeira política ali, é uma grande plataforma de governo. Então, o Partido Republicano virou MAGA. Então, ele pode fazer o discurso que ele quiser, porque está tudo de acordo com aquela partitura que agora toca o Partido Republicano. Isso não existe no Partido Democrata. Então, tem que ganhar a militância do partido, tem que moderar o discurso, mas não pode moderar para a pessoa falar assim, agora ela está sendo oportunista, na verdade ela está querendo roubar o voto do outro lado e perder o voto aqui. Então, não é um discurso fácil. Por isso que eu entendo que Kamala Harris precisa dar sinais. É muito importante ter um vice-presidente, porque aí você pode usar o vice para dar essa tonalidade. Qualquer coisa, você tem um espaço de manobra para poder recuar ou até avançar, se você achar que aquela pessoa não está conquistando esse voto independente. Muito interessante. Essa é uma estratégia que faz toda a diferença, inclusive para você não prejudicar aquela característica que foi muitas vezes formada por décadas de atividade pública, né, Alan Gani? Fico imaginando aquele político que sempre defendeu algumas bandeiras, chega em uma eleição, os marqueteiros e os estrategistas falam, olha, sabe aquilo que você defendia? Você vai ter que mudar o seu posicionamento. A pessoa jura, mas tem, sei lá, milhões de pessoas que me seguem por isso. Fala assim, mas infelizmente vai ter que mudar. Ou seja, ter um vice na chapa que possa dar uma sinalização diferente para a base democrata, me parece fazer todo sentido, né? Exatamente. Eu acho que o Dávila tocou aí num ponto essencial. O desafio é justamente mostrar alguma moderação sem perder a sua essência. Imagine se Jair Bolsonaro ouvisse muitos marqueteiros de plantão na eleição de 2018, né? Então, na verdade, o que acabou elegendo Jair Bolsonaro, lógico, é um conjunto de fatores ali em 2018, um movimento anti-PT, muito ligado a toda a questão da corrupção exposta pela Operação Lava Jato, uma onda conservadora que veio no Brasil, e aí o Bolsonaro... E autenticidade também. Autenticidade. Né? Aí o Bolsonaro ele conseguiu capitalizar todo esse movimento, falando, eu sou aqui o candidato de direita. Você entende que teve o efeito facada? Teve o efeito facada, tudo isso daí foi levado em conta, né? Mas ele conseguiu capitalizar, mas por quê? Porque ele fazia um discurso autêntico que ia ao encontro de valores conservadores. Então o eleitor fala, opa, peraí, esse cara está falando a verdade, esse cara realmente defende uma bandeira que eu quero. O Trump, idem, né, nas eleições de 2016 também, na qual ele foi eleito. Então, num mundo polarizado, então essa reafirmação dos seus valores é muito importante. Agora, o desafio também é justamente conquistar aquele eleitor menos ideológico. Então, eu falo para a base, eu tenho que, ao mesmo tempo, manter a minha base ali comigo, né, não mudar o discurso para a base continuar comigo e, ao mesmo tempo, conseguir, de uma maneira mais sutil, conquistar o voto daquele eleitor não tão ideológico. E talvez aí a ideia do vice, né, faça sentido para isso. Pois é, delegado Palumbo, é como se o senhor, num futuro não muito distante, fosse candidato à prefeitura de Ribeirão Preto e um marqueteiro chegasse para o senhor e dissesse, candidato, seria bom se o senhor defendesse as 40 gramas. O que o senhor diria? A saída. O que o senhor diria? Guardado as devidas proporções, eu tenho um amigo conselheiro, Leandro Slepp, que ele me aconselhou na minha campanha de vereador e deputado. Ele falou, tira o Palmeiras, eu sou conselheiro do Palmeiras. Eu falei, por quê? Porque se o Palmeiras ganhar do Corinthians na véspera das eleições, os corintianos não vão votar em você. Eu falei, tá bom, vamos tirar o Palmeiras então. Tira o fuzil. Eu falei, por que tira o fuzil se é minha arma? Porque você já tem a direita, vamos pegar um pouquinho do centro, aqueles que não gostam de arma. E a única coisa que eu não obedeci ele foi quando ele pediu para tirar Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, eu perco a eleição, mas eu não vou negar minha mãe. Mas o papel do marqueteiro é de suma importância. É muito importante o papel do marqueteiro, porque eles conseguem olhar além da bolha. Nós temos mania de olhar para a bolha. Eu sempre falo para os meus assessores, saiam da bolha. Mas isso é muito difícil. Pois é, mas Dávila, é exatamente isso. Tem que sair da bolha, o marqueteiro olha essa estratégia para tentar buscar alcançar outros grupos, mas é sempre o risco, né, de você trair aquele que sempre esteve ao lado daquele candidato, daquela pessoa, daquela figura pública, né? É verdade. E eleição tem a ver com contexto.
Não adianta só... Eu vou dar dois exemplos da história dos Estados Unidos recente que mostram bem isso. O Reagan, que foi o grande presidente republicano, americano, dos anos 80, qual que era o problema do Reagan? O Reagan já tinha disputado a convenção antes e perdeu. Por quê? Porque ele insistia tanto na defesa dos seus valores que quando ele tentou pleitear a candidatura presidencial antes dele ser governador da Califórnia e tal, ele era visto como radical dentro do seu próprio partido. Quando chegou os anos 80, aquele mesmo discurso que ele defendia tornou-se o discurso que o partido queria ouvir. E ele se tornou candidato. Então eu falo, a política tem dois tipos de pessoas. Um é aquele que defende princípio. E eu falo, as pessoas que defendem princípio na campanha é que nem o relógio quebrado. Alguma hora você está certo na hora e aquela hora é que precisa ser a hora da eleição. Quando é aquela hora da eleição, você ganha a eleição. Porque tudo aquilo que você falou começa a fazer um sentido danado. Falou, nossa, olha lá quanto tempo ele vem falando isso. Aí ele passou a ser o candidato. E para ser o candidato, para ele moderar a candidatura dele, ele trouxe o George Bush, que era assim o grande aristocrata do Partido Republicano, o cara que trazia essa moderação, que trazia o partido consigo. E aí que fez a chapa vencedora do Partido Republicano. Um outro candidato, um democrata, o Bill Clinton. O Bill Clinton era um pragmático e ele descobriu o negócio seguinte: se eu ficar insistindo nessas bandeiras do Partido Democrata, eu vou perder a eleição para o Bush. E aí ele começou o negócio da triangulação, ele começou a defender equilíbrio orçamentário, abertura comercial, tal, e que eram as bandeiras dos republicanos. E isso que é triangular, é roubar algumas coisas do discurso do outro partido, incorporar o seu e dizer, olha, pode confiar em mim, votar, que eu vou respeitar isso. Eu não vou ser um democrata irresponsável que vou estourar o orçamento, como é o caso de vários governos democratas que aconteceu isso no passado. Então, isso tem um pragmatismo que naquele momento, se Bill Clinton não tivesse feito esse gesto, não teria vencido a eleição presidencial. Então você vê como tem a ver o perfil do candidato com o contexto. Porque às vezes você está num contexto errado. Se você ficar insistindo em coisas que mudou o contexto... Por exemplo, se Bolsonaro insiste no mesmo discurso de 2018 e 2026, tem chance de não colar o discurso. Então você precisa entender o contexto do momento. Então, é muito importante na política essas duas coisas. Ter o candidato certo no contexto correto. E essa combinação é que só o destino sabe quando dá aquela girada na roleta lá e fala, é assim que vai ser. E por isso que eleição até o último momento, né, delegado Palumbo? Ninguém sabe quem vai vencer. Exatamente. Não, quer fazer o seu complemento, delegado, por favor? Não, o Dávila está correto, né? A gente não sabe se vai vencer, a gente não sabe se está fazendo um bom trabalho durante o mandato, por mais que a gente trabalhe. Hoje eu falo para todo mundo que eu trabalho pelo menos 2 vezes mais do que eu trabalhava na polícia. É de domingo a domingo. As pessoas falam, o político tem vida mansa. Olha, eu não sei os corruptos, né? Acredito que esses não têm vida mansa, mas eu tenho que ralar de segunda a segunda. Sim. A gente quer agradecer a grande audiência na TV, nas emissoras de rádio, também nas plataformas digitais. A gente está trazendo uma ampla reflexão sobre a possibilidade de Kamala Harris ser a candidata do Partido Democrata. Muito provavelmente será ratificada, confirmada na convenção do Partido Democrata que irá acontecer em poucas semanas e será a adversária de Donald Trump. E, claro, isso também mexe na dinâmica dessa campanha e na estratégia do Partido Republicano, que estava talvez mais confortável com a possibilidade de enfrentar Joe Biden e seus inúmeros problemas apresentados, principalmente nos eventos públicos e principalmente no último debate eleitoral, né, Alan Gânio? O que a gente precisa trazer de reflexão para essa virada de chave também para a campanha do adversário do Partido Democrata. Os republicanos certamente precisarão identificar quais são os pontos fracos de Kamala Harris. Eles devem apostar nessa agenda mais radical, alertar a população, alertar os americanos de qual seria o risco de ter Kamala Harris no poder? Olha que curioso, né? Até pouco tempo, na semana passada, a campanha de Donald Trump vinha num discurso de pacificação, porque entendeu todo aquele contexto do atentado, entendeu que ele era a vítima ali, e aí era um discurso de união nacional, né? Deixando as divergências de lado, não precisava, é o que o Dávila falou anteriormente.
Eleição é muito contexto. O contexto ali era diferente. O Trump daria um tiro no pé se ele endurecesse o discurso. Não fazia sentido naquele momento. Pelo contrário, ele era a vítima. Então fazia todo sentido ele ter um discurso menos duro, mais tranquilo. Agora muda o jogo. Por quê? Porque ele vai ser muito atacado pela Kamala Harris. Vai lembrar muito a eleição de 2016, que a Hillary Clinton, a campanha dos democratas, do ponto de vista de estratégia política, foi muito baixa, mas foi acertada, Perdeu a eleição, mas foi uma campanha ali muito dura contra Donald Trump, porque eles usavam ali palavras de efeito, tempos sombrios. Isso foi pegando, ali no imaginário popular norte-americano. Caminhamos para tempos sombrios. E o Trump conseguiu resistir, ele foi o antifrágil e acabou ganhando as eleições. Então eu vejo que vão muito novamente neste sentido, de rótulos muito pesados em cima do Trump. Vamos lembrar que parte da mídia nos Estados Unidos, ou boa parte da mídia norte-americana, é pró-democrata, tem uma simpatia pela Kamala Harris pelas suas agendas progressistas. Então muitas pessoas no meio acadêmico e no meio jornalístico gostam dessa agenda e vão acabar fazendo uma campanha de maneira orgânica para ela, e aí, evidentemente, que o Trump vai ter que reagir e mostrar toda essa fragilidade e toda a agenda que ela quer colocar em prática, que basicamente é diminuir o poder da polícia, complacência com criminosos, livre fronteiras, aumento do tamanho do Estado, aumento de impostos e por aí vai. Vai ser, logicamente, um desafio muito grande para ele.